Bom dia, gente. Professor Wellington, do Aqua, para os alunos do primeiro ano da Escola EREM de Bibiribe. Hoje é 16 de abril de 2021. Bom dia, queridos. Coloquem agora, tá certo? Se tiverem colocado, coloquem de novo, porque agora que está gravando. Nome e turma no chat. Tá certo? Quem for entrando, coloquem nome e turma no chat, a partir de agora. Porque está gravando, fica lá na. Gente, deixa eu dar mais uma informação antes de começar o nosso assunto. Vejam, vocês que têm o Google Classroom, eu estou colocando aqui, para ajudar vocês. Aí eu coloco o link, né? Que é esse agora que vocês estão aí, online. E depois da aula, eu pego a aula, coloco no YouTube e coloco o link aqui, ó. Quem quiser rever a aula de hoje, vai lá no final do dia e vai lá vai estar a aula de hoje, se você quiser revisar a aula, e vai ter os slides para você fazer um resumo e colocar no caderno. Tá certo? Vai ter a aula de hoje, repetir a aula de hoje, você pode ver isso, vai estar gravada, eu vou colocar no YouTube. E as outras também, quase todas estão gravadas e tem um slide lá. Aí o que não tem, esse tempo que a gente não estava presencial, vocês podem pegar o caderno e fazer um resumo com os slides, tá certo? E tem a revisão da aula que eu vou colocar no YouTube, coloquei o link lá no grupo. Ok? Vou fazer isso hoje também, tá? Mais tarde você vai lá onde eu coloquei o link e lá vai estar os slides e a aula de hoje gravada, se Deus quiser. Já temos outras atividades, certo? Lá também no Google Classroom tem a atividade 2, que eu postei ontem. Essa atividade 2, a gente vai fazer algumas questões hoje. Por quê? Porque é do assunto que a gente vai dar agora, tá certo? 2 questões mais ou menos. Ok? Então, vamos para a aula e depois a gente vai para essa lista aqui. Quem estiver presente vai ver como é que resolve. E aí fica mais fácil até de enviar. Então, a nossa aula de hoje, movimento vertical no vácuo. Tá certo? Movimento vertical no vácuo. E a gente vamos ver agora que, na verdade, é uma continuação do movimento retilíneo uniformemente variado que a gente deu na aula passada. Disse de movimento vertical no vácuo. Pronto. Movimento vertical no vácuo. Dá-se o nome de queda livre aos movimentos verticais realizados no vácuo ou onde a resistência do ar é desprezível. Então, esse nome, movimento vertical no vácuo, também pode ser chamado de queda livre, quando esses movimentos verticais realizados no vácuo ou onde a resistência do ar é desprezível. Nesses movimentos, a aceleração é considerada constante e é igual à aceleração da gravidade no local onde o movimento se realiza.
queda livre e lançamento vertical. O movimento vertical de um corpo próximo ao solo é chamado de queda livre. Quando o corpo é abandonado no vácuo ou se considera desprezível, é melhor para vocês lerem. Desprezível a ação do ar. Seu estudo é idêntico ao de um lançamento na vertical, o qual difere da queda livre somente por apresentar uma velocidade inicial vertical. Esses movimentos são descritos pelas mesmas funções horárias. A aceleração da gravidade, representada pela letra G. A aceleração do movimento vertical. Dá para aumentar aqui um pouquinho? A aceleração do movimento vertical de um corpo no vácuo é denominada aceleração da gravidade e é indicada pela letra G. Como o movimento se realiza nas proximidades da superfície terrestre, a aceleração da gravidade é considerada constante. Assim, a queda livre e o lançamento vertical são movimentos movimento uniformemente variado. Há a variação da velocidade, há uma aceleração. O valor da aceleração da gravidade, tomado ao nível do mar e a uma latitude de 45 graus, é G 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Este valor é chamado aceleração normal da gravidade. Na resolução de exercícios, para efeito de cálculo, nós arredondamos para 10 metros por segundo ao quadrado. G, aceleração da gravidade. Nos nossos cálculos, nós utilizamos 10 metros por segundo ao quadrado, que é um valor bem próximo desse e facilita os nossos cálculos. Acelerado e retardado. No movimento de queda, eu abandonei o corpo aqui, ó. Soltei o corpo, tá certo? Veja que não tem velocidade inicial. Eu soltei o corpo aqui. Ele está caindo. Então, a velocidade vai aumentando. A velocidade vai aumentando. Ele é um movimento acelerado. Agora, eu estou lançando para cima. Ó. Se eu estou lançando para cima, o que é que está acontecendo? Veja que a velocidade, ó, ela vai em uma certa velocidade, essa velocidade vai diminuindo até chegar lá em cima, até parar e depois voltar. Então, no lançamento para cima, é um lançamento retardado. Por quê? Porque a velocidade vai diminuindo. Quando chega lá em cima, ele para. Tá certo? Então, na queda, movimento acelerado. No lançamento para cima, retardado. As funções horárias. As funções horárias, as funções do movimento uniformemente variado, é aquele em que a velocidade varia
aquele que tem aceleração, descrevem o lançamento na vertical e na queda livre. Então, a gente na movimento vertical e na queda livre vai usar as mesmas fórmulas que a gente utiliza no movimento uniformemente variado. Essa primeira fórmula que a gente viu é a sorvetão. Sorvetão, tá certo? Para memorizar. Espaço final, S é igual a S0, que é a posição inicial, espaço inicial, mais VOT, então é isso, velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, dividida por 2, vezes o tempo elevado ao quadrado. Ela é chamada sorvetão, tanto que o tempo está ao quadrado, tá certo? Para não confundir com a outra, a sorvete. Ó, então essa é uma das funções para você memorizar, né? A fórmula. A outra fórmula que a gente pode usar é velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final, V, é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Que muita gente, para memorizar, aí chama vovô ateu. Vovô ateu. Tá certo? Só para memorizar. A de cima, sorvetão, e aqui, vovô ateu. Velocidade igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Outra fórmula é de Torricelli, tá certo? Ela é de Torricelli, essa fórmula de Torricelli, veja que ela não tem o tempo. Não tem tempo. Ela é dada em função do espaço. A variação do espaço. Essa é muito usada, essa de Torricelli. Se eu tenho uma questão e aquela questão não deu tempo, mas deu espaço, então eu consigo encontrar a velocidade, tendo a velocidade inicial, a aceleração e o espaço final menos o espaço inicial, sem precisar do tempo. Veja que as outras precisam do tempo. Ó. A sorvetão e a vovô ateu precisa do tempo. Mas a de Torricelli, essa equação de Torricelli, essa função aqui, ela não precisa do tempo. Não tem tempo, tá certo? Precisa do espaço para resolver a questão. Então, mais uma fórmula aqui para você Rapidinho aqui. memorizar, tá certo? Professor. Velocidade final ao quadrado, para quem não está enxergando, né? É a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, chamada de alfa, em alguns livros chama de A, tá certo? Vezes a variação do espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial. E aqui, a aceleração é a aceleração da gravidade, é o G. Tá certo? Só que tem que tomar cuidado, tem uma diferença. Essa aceleração pode ser positiva ou pode ser negativa. Aí você vai dizer, mas quando é que eu sei que a aceleração da gravidade é positiva ou negativa? Aí você vem aqui, ó.
é pela orientação da trajetória. A trajetória está orientada para baixo. Tá certo? E a gravidade também é para baixo. Então, a aceleração ela é positiva. O G é positivo. Tá certo? A aceleração é igual a mais G, que é a aceleração da gravidade. Ok? E quando a orientação da trajetória está diferente da orientação da gravidade, então a aceleração é negativa. A alfa ou A, dependendo do livro, é menos G. Há uma desaceleração. A aceleração é negativa. Então, aqui eu deixei maior, né? As funções que você vai usar para resolver questões, as funções de sorvetão, espaço final é espaço inicial, mais velocidade inicial, VO, velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado, a sorvetão. Você pode, a vovó Ateu também, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A de Torricelli, que não tem o tempo, tá certo? Ela é em função do espaço. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço percorrido. O espaço final menos o espaço inicial. E aqui você vai verificar a aceleração, que é a aceleração da gravidade, se ela é positiva ou se ela é negativa, se é um movimento acelerado ou se é um movimento retardado. Cadê? E aqui eu deixei maiorzinho, né, para você entender a orientação da trajetória. Que a trajetória é para baixo, a aceleração A é igual a mais a gravidade. A aceleração é positiva, tá certo? Porque a aceleração da gravidade é positiva. E para cima, a aceleração é negativa. Por quê? Porque há uma desaceleração, tá certo? Há uma diminuição da velocidade. É um movimento retardado. Então, vamos ver como. Então, vamos praticar um pouco, né? Abandona-se uma pedra do alto de um edifício, certo? Eu tenho um edifício aqui e eu abandono, veja, eu não jogo a pedra, eu abandono a pedra. Se eu abandono a pedra, a minha velocidade inicial, V0, VO, é zero. Por quê? Porque não houve velocidade inicial. Eu abandonei a pedra. Eu não joguei a pedra. Então, o VO é zero. Nesse ponto aqui no teto do prédio, tá certo? Velocidade inicial é zero. Aí ela vai caindo. Quando ela vai caindo, ela vai tendo uma certa aceleração. No caso aqui, a aceleração é o quê? A aceleração da gravidade. E vai ser positiva. Tá certo? E esse H é a altura do prédio, que eu posso chamar de delta S ou S. Ok? A altura é o próprio S. E o tempo aqui, ó. Tempo, ele deu 4 segundos. Ele podia dar o tempo aqui, aqui, aqui. Ele deu tempo
no final, quando ela chegou. Tempo é igual a 4 Não tô entendendo nada. segundos. Certo? Então, abandona-se uma pedra do alto do edifício. Ele E é essa meio. atinge o Ele não solo, consegue bateu no ter solo, essa distância. em 4 segundos. Ok? Quem estiver escutando. Olha, perguntas. Gente, deixa as perguntas Professor, para. O tempo é isso pouco. é As essa. perguntas vocês fazem lá no meu Instagram, tá certo? Projeto _ Aqua. Tá certo? Projeto _ Aqua. Aí vocês mandam um direct para mim, professor, fiquei com dúvida naquela questão, isso assim, e eu respondo. Ou no meu zap, vocês podem mandar para o meu zap 81 999 36 3901. Professor Wellington, Aqua, eu estou com uma dúvida, eu sou aluno tal, tal, tal. Eu boto você lá no meu zap e tiro todas as suas dúvidas sobre a questão, tá certo? Mas evitem de fazer perguntas no momento que a gente tem pouco tempo, ok? Mas essa aula vai estar também no YouTube, vai estar no Google Classroom. E esses slides também, tá certo? Tá monitorando, né? Qualquer coisa. Então, continuando, tá? Então, vejam o seguinte. Adote a atração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Então, queda livre, né? Determine a altura do edifício. Ele quer saber a altura do edifício, quanto é o H ou quanto é o S, tá certo? Que é o espaço percorrido. E ele quer o modo da velocidade da pedra quando atinge o solo. Então, ele quer quem é a velocidade e quem é a altura, ok? Que também é o espaço. Ele deu o quê? Então, vamos ver aqui. Aqui eu expandi mais, né? Vou ver mais aqui. Pronto. Resolução. Eu estou fazendo o possível para colocar essas resoluções em slides. Estou pegando já pronta. Já para colocar lá no Google Classroom, para vocês não precisarem escrever nas pressas, tá certo? Aí, quando vocês forem transcrever para o caderno, um resumo, né? Do que eu estou passando, aí já vai estar lá tudo pronto. Fica melhor para vocês. O que é que a gente faz? Orientemos a trajetória para baixo, tá certo? Aceleração da gravidade. Para quem esqueceu o que é gravidade, é uma força de atração que a Terra tem, que puxa todos nós aqui, ó, para o solo, tá certo? É por isso que a gente não está. Ok? Veja, tu tá me escutando bem aí, Sandra? Pronto, ó. Eu tenho como minha esposa minha assistente. Aí minha esposa, ela fica lá como se fosse uma aluna. Aí ela não está travando dela e está escutando bem. Então, algum problema que tiver aí é com vocês ou com o celular de vocês, tá certo? Aumenta o volume do celular de vocês aí, quem tiver, né? Tá escutando bem aí, né? Então, ó, continuando. A gente viu que a velocidade inicial é zero. VO igual a zero. Por quê? Porque eu não joguei, eu soltei. Então, ele estava parado. A velocidade inicial, quando eu soltei ele, é zero. Então, VO igual a zero. E o espaço inicial também é zero. Tá certo? Ele quer saber
o espaço final. Então, eu considero isso aqui como S0 e considero isso aqui como S. Então, S0 é 0, espaço inicial, posição inicial 0, e a velocidade inicial 0. Aí eu tenho a fórmula, que você já memorizou, a fórmula do sorvetão. S igual a S0, mais S igual a SO, mais VOT, mais A sobre 2T ao quadrado. Aí você memorizou. Ah, professor, S0 é 0. Então, aqui vai dar 0. Ah, professor, o VO também é 0. A velocidade inicial é 0. Posição inicial é 0, lá em cima. Considere como 0. E a velocidade inicial, 0. Só sobrou o tempo aqui, né? Então, aqui ficou como, ó? S é igual a aceleração que ele deu, ó. A aceleração, 10 metros por segundo. Então, onde tinha a aceleração, eu troquei pelo 10. 10t ao quadrado dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu já sei que o espaço, o tamanho do prédio, a altura do prédio é 5, S, 5 vezes T ao quadrado. Certo? Já sei que é isso aí. 5 vezes T ao quadrado. Professor, ainda não resolveu. Calma. Só eu mudar o T aqui que eu não resolvo. Então, deixa lá guardadinho. Aí vamos agora, a velocidade. Vovô ateu. Velocidade igual a velocidade inicial, como eu soltei. Então, essa velocidade inicial é 0. Então, a velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. Mas quem é a aceleração? É a da gravidade, que eu dei aqui, ó, 10. Então, velocidade igual a 10t. Pronto, tá pronto já. Ei, professor, e agora? Ele disse, ó, quando o tempo for 4 segundos. Quando chega lá no final, 1, 2, 3, 4. Quando ela bate no chão, o tempo é 4 segundos. Então, só é substituir, ó, no que eu encontrei aqui em cima, tá certo? H, que é a altura, que é o mesmo coisa que é o mesmo comprimento de F, né? A altura do prédio, é 5 vezes 4 elevado ao quadrado. 5 vezes 4. Vem de onde esse 4, professor? É o tempo ao quadrado. Eu peguei isso aqui, ó. Ele disse que o tempo é 4 segundos. Eu tirei o T e coloquei 4. Tá certo? Aí 4 vezes 4, 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4 é 16. Vezes 5, a altura é 80 metros. E a velocidade? A velocidade descobriu o que é a aceleração vezes o tempo, porque a velocidade inicial não tem. Mas quem é a aceleração? 10. Aí substituir, faltou o tempo. O tempo, ele disse que o tempo era 4 segundos, quando chegou lá embaixo. Então, onde tem o tempo, eu agora troquei por 4. Então, minha velocidade é o quê? 4 vezes 10, 40. 40 metros por segundo. Então, a resposta é a velocidade 40 metros por segundo, quando ela bateu lá no chão, e a altura do prédio, 80 metros. Vou fazer mais. E as fórmulas, né? Eu simplifiquei, tá? E as fórmulas, ele deu uma ênfase nas fórmulas, foi usada. Vovô ateu, para achar a velocidade, e a sorvetão, para achar o espaço, que é a altura do prédio. Só fiz substituir o tempo que ele deu, 4 segundos, e resolvi a questão. Vamos ver mais uma questão. Em julho de 2021, comemoramos os 52 anos da primeira viagem tripulada à Lua. Suponha que você é um astronauta e que, chegando à superfície lunar, resolva fazer algumas brincadeiras para testar seus conhecimentos de física.
Então, está aqui ele, tá certo? Ele está lá na Lua e ele está com um martelo do lado. Ele está com um martelo do lado e está com uma pena do outro lado. Aí ele vai o quê? Soltar o martelo e a pena. Vai ver se eles chegam ao mesmo tempo ou se, por exemplo, o martelo que é mais pesado chegaria mais rápido no chão. Então, na Terra, você havia soltado de uma mesma altura inicial um martelo e uma pena, tendo observado que o martelo alcançava primeiro o solo. Isso você na Terra, né? Decide, então, fazer o mesmo experimento na superfície da Lua. O resultado é o mesmo que é observado na Terra? Explique por quê. Na Terra, existe a força de resistência do ar, que afeta mais o movimento da pena, que é mais leve. E por isso o martelo atinge o solo. Como na Lua não há atmosfera, a pena e o martelo caem com a aceleração igual à da gravidade da Lua e atingem o solo no mesmo instante. A pena e o martelo, jogados da Lua, atingem o solo no mesmo instante. Por quê? Lá não tem a resistência do ar. Lá está no vácuo. Tá certo? Se estiver no vácuo, então aqui vamos agora para resolver a atividade, tá certo? Resolver rápido, porque a maioria das questões a gente já fez em sala de aula. E já fez na própria, nas lives anteriores. Então, a lista que eu passei antes para vocês é essa. Né? Quem não viu ainda, está lá no Google Classroom. Segunda atividade física, turma. Primeiro A, primeiro B, primeiro C. Trabalho híbrido, que é presencial e remoto. Referente às aulas de física, cinemática, conceitos básicos, velocidade média, movimento uniforme, é aquele que a aceleração é constante e não tem velocidade. Aceleração, movimento uniformemente variado, é aquele que a velocidade varia, existe uma certa aceleração. Movimento vertical e queda livre, que é o que a gente deu agora. Faça a atividade abaixo e envie. Aí você não esqueça de colocar seu nome completo, tá certo? E turma. Primeira questão. Um professor de física, essa eu vou fazer rápido, porque eu já fiz lá em outras lives, tá certo? Mas é só, eu estou respondendo a lista de vocês. Veja que ajuda, né? Para valorizar quem está assistindo a aula, hein? Um professor de física verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações. Isso tudo está na lista que eu passei para vocês, viu? Para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única que está correta é, veja, Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Isso aqui é falso. Por quê? Em relação à Terra, a gente está sentado lá na cadeira na escola, a gente está em repouso. A Terra está em movimento junto com a gente. Tá certo? Em relação à Terra, a gente não está em repouso. Então é falsa essa questão. Letra B. Mesmo para mim, professor, que não param de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Verdadeiro. Por que verdadeiro, professor? Veja, eu estou no ônibus, uma certa velocidade, a 60 km por hora. Estou dentro do ônibus.
vem outro ônibus na mesma velocidade que eu, outro ônibus, veja, está na mesma velocidade que eu, com 60 quilômetros em relação ao chão, em relação ao piso, ele está a 60 quilômetros. Eu, em relação ao piso, estou a 60 quilômetros. Mas eu estou aqui, ó, no ônibus e tem um cara lá no outro ônibus. Eu olhando para ele lá, ele para mim ele está em repouso. Nós dois estamos na mesma velocidade em relação ao chão, mas um em relação ao outro estamos em repouso. Então, essa aqui é a questão verdadeira. Você vai marcar lá, letra B, certo? Da primeira questão, da lista que eu passei para vocês. Segunda questão. Um carro parte de São Paulo às 8 horas da manhã e chega em Minas Gerais ao meio-dia, após percorrer 320 quilômetros. Está aqui, tá certo? Daqui para cá, ele correu o quê? 320 quilômetros. Calcule a velocidade média desenvolvida nesta viagem. Então, ó, eu para ajudar vocês, eu já coloquei aqui a fórmula, tá certo? Tá bem tranquilo. O que a gente viu? Deus vê tudo. Velocidade é distância dividido pelo tempo. Tempo é distância dividido pela velocidade. Tá certo? Velocidade é distância dividido pelo tempo e assim por diante. Chamamos de velocidade escalar média a grandeza física que nos informa a distância média efetivamente percorrida por um móvel na unidade de tempo. D é distância, D é velocidade, T é tempo. Isso está lá na lista de vocês. A pergunta é, calcule a velocidade média. Então, a velocidade média, velocidade, aí eu olhei para cá, ó, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Tá certo? Então, ele quer o quê? Calcule a velocidade. Então, já está pronta ali a fórmula. Qual é a distância? 300. A distância é 300 e o tempo. Aí muita gente lá na sala, que eu fiz essa questão lá na sala, né? Ó, o tempo ele saiu de 8 horas, certo? E chegou de meio-dia. Então, ó, ele saiu de 8 e chegou de 12. Então, de 8 para 12 tem 4. Tá certo? Velocidade é a distância pelo tempo. Então, é 300 dividido por 4, que é o tempo final menos o tempo inicial. Aí muita gente botou 12 embaixo, aí deu problema. Então, a resposta da questão é 300 dividido por 4. É 320, né? Deixa eu ver. 320. 320 quilômetros dividido por 4. Desculpa. 320 dividido por 4, então a resposta é a letra C de casa. Tá certo? Segunda questão, letra C de casa. Vamos para outra questão. Terceira questão, da lista que eu passei para vocês ontem. Um nadador olímpico completou. Isso a gente fez na sala de aula, para quem estava assistindo a aula presencial. Um nadador olímpico completou a prova de 50 metros, nado livre em 25 segundos, mas a gente está fazendo de novo. Determine sua velocidade média em quilômetros por hora. Então, olhando a fórmula de novo, ele quer o quê? Velocidade média. Velocidade. Olhando a fórmula que está na primeira questão, ó, velocidade é distância dividido pelo tempo. Velocidade é a distância dividido pelo tempo. Tá certo? Qual é a distância aí? Cadê? Desculpa. Deixa eu voltar, né?
50 metros. Então, aqui é 50 dividido por segundos, 25 segundos. Então, 50 dividido por 25 dá 2. 2 metros por segundo. Então, já achei a resposta. A velocidade em 2 metros por segundo. Só que ele quer em quilômetros por hora. Aí eu coloquei aqui, ó, para vocês lembrarem. Que a gente fez na sala. Se eu tiver em metros por segundo, para transformar para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,3. Se eu tiver em quilômetro por hora e quiser passar para metro por segundo, eu divido por 3,6. No caso aqui, a minha resposta deu a velocidade do nadador é de 2 metros por segundo. Mas eu quero a resposta em quilômetro por hora. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar, tá certo? Velocidade vai ser 2 metros multiplicado por 3,6. Dá quanto? 7,2 quilômetros por hora. Então, da letra A. Ok? Vamos para a próxima. Estou ajudando você a resolver as questões, tá? Então, a resposta é a letra A. E ainda bota umas figurinhas ali, ó, para ajudar. Algumas questões estão até com figurinha. A distância entre dois automóveis vale 300 quilômetros. E eles andam um ao encontro do outro, com velocidade constante de 60 e 90. Ao fim de quanto tempo eles se encontrarão? Eu quero saber qual é o tempo. Qual é o tempo? Qual é a fórmula do tempo? Eita, professor. Esqueci. Aí, ó. Deus. Vamos lá para cima, né? Ó. Deus vê tudo. Eu quero o tempo. O tempo é o quê? O D fica em cima e o V fica embaixo. Tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Pronto. Agora dá para resolver. Tempo é distância sobre velocidade. Vamos lá para baixo. Então, tempo é distância sobre a velocidade. A distância é quanto? De um para o outro é de 300 quilômetros. Então, bota aqui, ó, em cima, ó, 300. E a velocidade é uma velocidade relativa. É isso que eu quero que vocês tomem cuidado. Velocidade relativa é porque é quando os dois vão se encontrar, aquele ponto onde eles vão se encontrar, a velocidade, se eles estiverem indo um para o outro, eu vou somar as velocidades. Porque ele está indo numa velocidade em relação ao chão, 90. Ele está indo numa velocidade em relação ao chão, 60. Mas esse, quando olha para esse, está vindo com uma velocidade bem maior do que 60 km. Eu vou somar as velocidades. Ainda para se tivesse os dois correndo assim, ó, no mesmo canto, ó, um com a velocidade e outro com esse com a velocidade maior que esse, mas aí o que, é que eu faço? Eu faço essa menos essa. Tá certo? A velocidade. Mas nesse caso aqui que a gente vai resolver a questão, a velocidade é a relativa. Qual é? 60 mais 90. Então, o tempo é 300 dividido por 60 mais 90, 150. 150. Então, o tempo é 2 o quê? Está em segundos? Horas. 2 horas. Tá certo? Vamos ver se a gente acha essa resposta. Letra B. B de bom. Tá certo? 2 horas da nossa lista de exercícios que eu passei para vocês. Ok? Vamos para outra questão. Júlia está andando. A gente vai passar um tempo, uns 5 minutinhos, viu?
da hora, mas fiquem aí na coisa, porque vai ajudar vocês, porque aí já é as questões, né? Ó, Júlia está andando de bicicleta com a velocidade constante quando deixa cair uma moeda. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa que melhor estão representadas nas trajetórias. Então, veja, isso é uma questão da universidade. Aqui eu tenho Júlia, está na bicicleta, certo? Está de saia. Então, ela deixa cair um objeto. Para Júlia, o objeto está caindo assim, ó, na vertical. Ela está andando de bicicleta, esse imóvel também está. Tá, quando ele cai, para a Júlia, está caindo em linha reta. Mas o cara que está olhando de fora, vamos dizer que Júlia está aqui agora. E aqui o móvel já está aqui, ó. Então, o móvel, para quem está fora, está vendo assim, ó, uma semi-parábola, né? Uma, uma curva. Então, qual a resposta seria essa? Júlia vê na vertical e Tomás na vertical. Júlia vê uma curva, Tomás vê uma curva. Júlia vê uma curva, Tomás vê na vertical. Então, a resposta é a letra D. Júlia vê ele caindo assim, ó. Tá certo? Júlia vê assim e ele, que está fora, vai ver assim uma curva. Então, a resposta é a letra D de dado. Então, você vai aqui, ó. Letra A não é. Letra B não é. Letra C não é. Letra D. Aí você vem aqui, na sua lista de exercícios que eu passei para vocês. A lista do Aqua, marca aqui, tá certo? Letra D. Júlia V, uma reta na vertical, e Tomás, que está vendo ela lá na frente e caminhando, deixando uma coisa cair, vai ver o objeto fazendo uma curva. Vamos para a próxima questão da lista de vocês. Se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração escalar da partícula é. Aí, ó, tem a resposta embaixo: nula, constante, variável, positiva, negativa. Aí, para ajudar vocês, ó, coloquei um lembrete. O sinal da velocidade determina se o movimento é progressivo, isso é, quando a velocidade é positiva, ou retrógrado, quando a velocidade é negativa. Velocidade negativa é só a posição que ela está, se ela está vindo ou se está indo em relação à trajetória. E aqui a dica, ó, sinais diferentes de velocidade e aceleração, por exemplo, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, ou a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, eu chamo isso de movimento retardado, que é diferente, retardado. Sinais iguais, velocidade positiva e aceleração positiva, ou velocidade negativa e aceleração negativa, então é um movimento acelerado. Essa foi a dica. Então, ele diz em cima, ó, movimento retardado. Movimento retardado. Se o movimento é retardado, então a aceleração tem um sinal diferente da velocidade. Como a velocidade é retrógrada, então é negativo. Retrógrada, então a velocidade é negativa. Então, com certeza, a aceleração é positiva. Por quê? Porque para ser retardado tem que ser ao contrário do outro. Então, a minha resposta é letra D de dado. Positivo. Positivo, tá certo? Mais uma questão solucionada. Vamos para a próxima questão. Quem está na live está pegando um pouquinho, né? Mas vou colocar no YouTube, viu, também, isso aí. Vou colocar os slides também. Universidade Federal
Mato Grosso do Sul, um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros, aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. G, representado por V. Passa pelo ponto A com velocidade de 10 metros por segundo. E por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre o ponto A e o ponto B é... Eu quero saber distância. Então, qual é a fórmula que eu uso? Eu já dei para vocês. A gente usa a equação de Torricelli. A gente nem usa a equação do sorvetão, nem usa a equação do vovô ateu. Usa a equação de Torricelli. Que aqui eu tenho espaço, né? Ó. Qual é a equação de Torricelli? Eu já dei para vocês aí. Está lá na lista. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a variação do espaço, que é o que ele quer. Tá certo? Aí eu venho aqui, ó, para ganhar tempo, apesar que a gente já passou, mas tudo está a gente desenrola. Então, ó, eu tenho dados, né? Tá vendo aqui? Foram dados do quê? A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial, 10 metros por segundo. E a velocidade final, que é 50 metros por segundo. Pela equação de Torricelli, que é essa aqui, eu só fiz substituir, ó. Velocidade final, onde tem V, eu boto 50. A velocidade inicial, ele deu 10 metros, onde tem VO, eu coloco 10. E a gravidade que ele deu também, 10. A única coisa que eu não substituir foi isso, que é isso que eu quero. Tá certo? O espaço. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, 2.500. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 2 vezes 10, 20. E é isso que eu quero aqui, ó. 20 vezes isso aqui. Então, o que é que eu faço? Tá positivo, passo para lá, negativo. Vai ficar 2.500 menos 100 igual a 20S. 20 delta S. Tá certo? E depois, eu pego esse aqui que está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, que é o que eu fiz aqui, ó. Então, 2.500 menos 100, 2.400. Dividido por 20, 120 metros. Alternativa B de bola. Tá certo? Então, a gente vem aqui, ó. Alternativa B de bola. Marca aqui, ó. B de bola. Ok? Mais uma questão resolvida. Qual foi a questão? 7. Pronto, vamos para a última questão agora. Para fechar. Questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi veiculado na televisão uma propaganda de uma marca de biscoito com a seguinte cena. Um jovem casal está no Mirante. Mirante é um lugar bem alto. Pronto, aqui em Olinda, o Mirante é a caixa d'água, tá certo? Tem a caixa d'água. Na caixa d'água, lá no Alto da Sé, em Olinda, tem um elevador panorâmico, que você sobe naquele elevador panorâmico. Lá em cima, você vê toda a cidade de Olinda fazendo 360 graus. Ali a gente chama de mirante, tá certo? Então, um jovem casal está num mirante sobre um rio. E alguém deixa cair lá um biscoito. Passando alguns segundos, depois de alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre. As velocidades iniciais são zero. Está caindo os dois corpos. A altura da queda é a mesma para os dois. A resistência do ar é nula. Tá certo?
considerei a resistência do ar desprezível, nula. Então, para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como letra A, impossível, porque a altura da queda não era grande o suficiente. Possível, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade. Letra C, possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende da sua forma. E letra D, impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Entendeu? O que é que acontece? Para vocês resolverem essa questão, está terminando a aula, mas eu ainda vou responder, viu, aquela? Eu quero que vocês vejam um vídeo de 2 minutinhos. Não esqueçam de colocar nome e turma lá no chat. Galileu, ele disse há centenas de anos atrás que, desprezando a resistência do ar, se fosse no vácuo, que na época ele não tinha como comprovar isso, ele disse que se eu pegasse, por exemplo, uma pena e um material pesado, iria cair os dois com a mesma velocidade. Aliás, ia ter um aumento de velocidade com a mesma aceleração, que seria a aceleração da gravidade. Muita gente não acreditou em Galileu, tal, não tinha como provar. Aí é o seguinte, um equipamento muito sofisticado, ele pegou, queria fazer essa experiência, porque é muito ruim de entender que se eu jogar uma pena e jogar um martelo na Lua, os dois vão cair igualzinho, na mesma velocidade. Ou se fizer isso, sem a presença do ar, tá certo? Não vai. Então, teve um equipamento, que eles fizeram um equipamento, tem um equipamento que produziu isso. Vamos ver, 2 minutinhos. A prova da teoria de Galileu sobre a lei da queda dos corpos. 2 minutinhos. Aí está o laboratório, tá certo? E nesse laboratório, ele está jogando uma pedra pesada, certo? Eu acho que é uma bola de futebol, de coisa. Tá? Botou lá em cima e vai jogar as duas, ó. Isso com a presença do ar, tá certo? Ó, a bola caiu normalmente tal, e a pena, ó, devido à resistência do ar, aí a pena, por ser mais leve, tem uma área, de certo modo, maior, então, ó, aí você diz, isso é lógico, é lógico. Sim, mas veja o que, é que ele vai fazer. Ele vai fazer o mesmo experimento, tirando todo o ar daí, ó. Vai fechar, vai tirar todo o ar daí e vai ficar no vácuo. E para provar que Galileu estava certo, há centenas de anos atrás. O cara era bom, viu? Vamos ver agora, ele tirou o ar, tá certo? Vamos, dá para aumentar aqui? Tá. Pronto. Tirou o ar de dentro. E agora vai jogar de novo a pena e a bola, que é bem mais pesada. Talvez tenha até uma bola de ferro. Eu acho que é uma bola de ferro. Já para provar.
Ó, tá soltando os dois, ó. E câmera lenta, né? Ó. É impressionante. Mas eles conseguiram provar que Galileu estava certo. A pena está caindo. Ó, ok? É o pipoco. Então, olhando isso, aí nós vemos aqui que a resposta é o quê? É impossível. A última questão. É impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Tá certo? Então, o que é que aconteceria? Se o biscoito for jogado num tempo, então, de maneira nenhuma, depois de um certo tempo, ele foi e se jogou para pegar o biscoito. E no comercial, ele pega o biscoito. Não tem, ele não consegue pegar o biscoito. Tá certo? É impossível. Então, a questão 8, letra D de dado. Ok? Pronto, gente. Professor Wellington Aqua, para a Escola Arém de Bibiribe, primeiros anos de Física. Hoje é 16. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lívia. Hoje é 16 de abril de 2021. Tá certo? Façam essa lista, que talvez eu bote ela como nota da prova, tá certo? Já que vocês só vão voltar para o mês, eu estou querendo fechar o bimestre. Façam essa lista, que se der na telha, eu boto ela como a segunda avaliação. Ok? Fiquem com Deus. Obrigado também, porque a aula fluiu direitinho. Qualquer dúvida, vá no meu Instagram, manda um direct para mim. Projeto _ Aqua. Ou tem o meu zap aí que eu já mandei para vocês. Tá certo? Saúde, fiquem com Deus. Prioridade é a saúde. Tá certo? Tamo junto. Que Deus abençoe a todos nós. Coloque o nome no chat, nome e turma, para não dar problema. Eu vou fechar aqui o